Então, supondo que você já está com o teu ambiente todo configurado para usar a biblioteca SPDF, igual a gente discutiu nos vídeos passados. Então, o teu ambiente estando configurado, como é que você faz para usar esse sensor de temperatura usando a biblioteca SPDF, certo? Bom, para usar isso daqui, para usar esse sensor com o ESP32 através da biblioteca SPDF, a gente vai usar uma outra biblioteca, que é essa aqui, ó, SPDFlib. Essa biblioteca que tem nesse endereço aqui, e eu vou pôr o endereço na descrição do vídeo, ele te ensina ele te ensina não, ele dá o código para você usar diversos dispositivos, certo? Dentre esses dispositivos, ele te dá aqui o DHT, ou seja, ele, dentro desse dispositivo possível está esse sensor de temperatura aqui, certo? Tá, então a primeira coisa que tem que fazer é trazer essa biblioteca para nossa máquina, certo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir na linha do comando, em qualquer pasta, e você vai escolher uma pasta, no caso aqui eu escolhi essa pasta, 32. Dentro dessa pasta eu vou digitar git clone, certo? E eu vou vir aqui, ó, em código, e vou copiar essa URL aqui, ó, certo? Eu vou desta URL, faço um Ctrl V aqui e dou Enter. Aí ele vai buscar esse código tá na internet e vai trazer para o computador. Rapidão, já terminou. Esse código, ele está aqui, ó. Ele foi criado, ele criou uma pasta aqui, que é essa pasta é a mesma que está aqui em cima, tá vendo? Tá, então nessa pasta aí, você tem os componentes, que são os códigos, onde ele, para você fazer a interface entre o ESP32 e o componente que você quer. No caso, a gente vai usar esse aqui, certo? E para cada componente, ele te dá um exemplo. Aqui na pasta raiz da biblioteca, ele coloca exemplo. Dentre eles está aqui o DHT, o sensor de temperatura, né? Então, o que, é que eu vou fazer assim? Eu vou copiar essa pasta, certo? E vou copiar essa pasta em outro lugar. Está aqui. Então, a pasta que eu vou criar, ela está aqui, certo? DHT. Aí eu vou vir aqui no Selenium, ou em qualquer outra o IDEA que você preferir, pode ser que seja o Visual Studio, etc. E vou abrir essa pasta do projeto aí. Que essa pasta do projeto, não sei porque que ele não abriu. Tá meio lerdo. Tá aqui no meu caso. Cara, como esse sistema tá lento. DHT. Então eu abri a pasta lá que eu acabei de copiar. Abri. Aí ele pergunta se é um projeto CMake, eu digo que sim. E digo que eu quero que abra numa nova janela. Aí aqui ok. Certo? Beleza. Aí a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou configurar o nosso ambiente. Tá vendo que ele tá sem aquelas coisas lá que a gente viu no vídeo passado? Então vou vir para cá e vou copiar aqui desse projeto anterior aqui, ó. Copiei e vou incluir aqui, certo? Essa linha aqui, ela não existe, quer dizer, ela normalmente não existe, certo? Por que que ela normalmente não existe? É porque o que essa linha está dizendo é para ele pegar um arquivo que está fora do projeto, do diretório do projeto, ele está fora daqui, certo? Ele está puxando alguma coisa de fora. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui e eu vou trazer a coisa para dentro do meu projeto. Em vez de ficar fora, vai ficar dentro do meu projeto, certo? Aí eu vou salvar. Beleza, salvou, certo? Aí eu vou importar o código, né? Porque aqui, ó, nesse diretório aqui, ó, ele cria um option main que ele está
ele está usando algumas funções. Ó. Essas funções aqui não é padrão da SPDF. Então eu tenho que importar esse código. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir lá na pasta que eu acabei de fazer um download lá, e vou ver aqui em componentes, ó. Certo? E estou vendo aqui a pasta DHT. E eu vou copiar ela para dentro da outra pasta. Então aqui eu tenho o meu diretório raiz, certo? Nesse diretório raiz aqui do meu projeto, eu vou criar uma pasta que tem que ter exatamente esse nome. Componentes. Exatamente esse nome aí. E vou copiar minha pasta DHT aqui dentro. Certo? Aí ela já vai aparecer aqui no CMake. Ela apareceu aqui. Ou no CMake não, no CLion, desculpa. Certo? Aí o que é que eu estou fazendo aqui? Ó? Vê se você me entende aqui. Ó. Eu falei para você no vídeo passado que todo projeto, né, com SP32 tem essa estrutura aqui, que ele tem esse arquivo CMake, essa pasta main, e tem esse arquivo CMake list aqui. Beleza, certo? Esse CMain aqui, esse main aqui, é como se fosse um componente padrão, certo? Todo projeto SP32 que usa SPDF, ele tem que ter esse componente padrão, main. Só que o teu projeto pode ter outros componentes, certo? Que é o nosso caso aqui, que tem esse componente DHT, que é um componente diferente. Então, esses componentes aqui são bibliotecas de funções que você vai usar no teu código, certo? E essas bibliotecas, ela obrigatoriamente tem que ser colocada dentro desse diretório chamado componentes, certo? Então aqui, se eu precisar usar mais de um componente, mais de uma biblioteca, eu vou colocar ela aqui dentro. Então vão ficar vários arquivozinhos aqui, certo? E você vê que dentro de cada arquivo, ele tem outro arquivo CMake. Nesse caso aqui, ele tem esse arquivo aqui, onde ele diz, ó, que quer dizer, o arquivo fonte dessa biblioteca é esse arquivo C aqui, certo? E ele tem que ter algumas dependências, ou seja, esse módulo aqui, essa biblioteca, depende de outras bibliotecas, certo? Nesse caso aqui, ó, esse mesmo código ele serve para dois microcontroladores, no caso o ESP32 e o ESP8666. É por isso que ele faz isso daqui. O que ele está dizendo? Se for o ESP32, ele faz... Não, aliás, se for o ESP82, ele faz isso daqui. Essas são as dependências. Se for o ESP32, ele faz isso daqui. Então, a gente pode fazer direto. Vamos fazer direto. Como a gente vai usar o ESP32, eu vou pegar isso aqui, certo? E eu vou botar aqui, ó. Estou direto aqui. Certo? E vou apagar isso. Pronto. Mas não precisava fazer isso, tá? Não precisava fazer isso. Mas eu fiz aqui. Então, está dizendo que esse módulo... Eu não lembro se tem essa aspa aqui, hein? Fiquei na dúvida. Mas, enfim, vamos deixar com aspa. Se der erro, eu tiro. Então, ele está dizendo aqui que esse módulo, esse componente DHT, ele depende de outros componentes aqui. Certo? Tá. Então, agora que eu já coloquei um componente aqui, certo? Eu já... tá tudo certo. Eu já editei o meu arquivozinho, que nem a gente viu no vídeo passado, incluindo essas coisas aqui, certo? Então, eu, em tese, posso compilar o meu... ele deu um erro aqui. Eu acho que ele deu erro antes de eu copiar isso aqui, tudo bem. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu quero compilar. Como eu quero compilar, eu tenho que fazer aquilo que eu falei para você, aquele export.sh igual a gente viu no vídeo passado ali, certo? Eu vou compilar. Ele vai dar um errinho, certo? Ele vai dar um errinho porque ele precisa de um outro componente, certo? Eu falo já para você. Pensar que ele não deu erro, mas ele
vai dar erro. Ah, eu esqueci de fazer. Como a gente editou o arquivo CMake aqui, como a gente editou o CMake, a gente vai ter que fazer um reload aqui, ó. Esqueci desse detalhe aqui, ó. Reload CMake projeto. Então ele vai primeiro carregar o projeto novamente. Tá vendo? Ele deu um problema aqui, ó, que ele não conhece o componente ESP IDF lib helps, certo? Não tem problema, a gente vê aqui junto com essa biblioteca aqui, ó, ele tem esse componente aqui, certo? Só que como a gente já baixou toda a biblioteca para o nosso computador, que está aqui dentro dessa pasta, eu vou lá atrás desse componente. Como é o nome dele mesmo, é ESP-IDF-lib. ESP-IDF-lib, então eu vou fazer um Ctrl+C, certo? E vou botar lá junto do projeto da pasta componentes. Todo componente tem que ficar dentro dessa pastinha aqui, ó. Então aqui ele já deve aparecer no CMake. Beleza. Então o que acontece? Esse projeto aqui, ele usa dois componentes diferentes, certo? Então todos os dois componentes tem que ficar na pasta componentes, certo? Agora, provavelmente, se eu recarregar o CMake aqui, eu não vou ter mais problema, vai dar tudo certinho. Então, beleza, está tudo certo, certo? Agora só que tem um pequeno detalhe, vamos voltar para o exemplo aqui, ó. O código é esse aqui, certo? Esse código, ele não é específico para o DHT22, ele depende, ele é um código que ele serve para diversos outros sensores aqui, certo? Então a gente tem que especificar para qual sensor a gente quer. No caso, como eu falei para você, a gente vai usar esse DHT22, certo? Aí eu tenho que especificar isso, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no terminal e eu vou especificar nesse projeto que eu quero usar especificamente o DHT22, certo? Eu tenho que fazer isso por quê? Porque essa biblioteca aí, ela serve para vários sensores. É o mesmo código para sensores diferentes. Então o que é que eu vou dizer aqui? Ó? ESP IDF, eu vou botar menu config. Esse comando aqui, ó. Quando eu der o Enter, ele vai abrir uma tela de configuração desse projeto aqui, certo? Porque esse projeto, ele tem configurações. Beleza, aí ele abriu isso aqui. Aí agora tem as configurações do meu projeto. Essas configurações aqui que ele tem aqui, todas são configurações padrão do microcontrolador. Assim, quer dizer, não é bem do microcontrolador, é da ESP-IDF. São configurações da biblioteca. A única coisa específica do projeto é isso aqui, ó. É essa configuração do exemplo, tá vendo? Se eu disser o Enter aqui, aí eu tenho as configurações do meu projeto. Especificamente esse projeto. Aí aqui eu posso selecionar qual sensor eu vou usar, certo? No caso aqui, ele já está selecionado aqui o correto, certo? Então, eu simplesmente dou ESC, certo? Outra coisa que você tem que configurar é o pino a qual o sensor DHT22 está conectado. Como assim, ó? Aqui está a pinagem do sensor DHT22. Então ele tem esse pino aqui, que é um pino de VCC, tem esse outro que é GND, tem o de cá que é não conectado, e ele tem esse aqui que é o pino de dados. Então esse pino de dados você vai ter que conectar em algum pino do microcontrolador, certo? Isso depende da placa que você está usando. Então, por exemplo, nesse site aqui, ele te dá a pinagem de algumas placas aí, ó, certo? Aí, enfim, você vai escolher um pino, por exemplo, GPIO 17, certo? Se você quiser conectar o pino 17, certo? A esse pino aqui do sensor, você vai ter que colocar aqui, ó, 17, tá vendo? Já tá 17. Então, se você quiser escolher outro pino, você pode. É só você especificar aqui, certo? Esse resistor de pull-up,
que você, esse sensor aqui, você tem que colocar, eu não sei se ele vai dizer aqui, você tem que, esse pino de dados aqui, esse pino 2 aqui, você tem que fazer duas conexões. Você tem que ligar esse pino 2, a um pino do microcontrolador, certo? Você escolheu aqui qual pino do microcontrolador você vai usar. E além disso, você tem que ligar esse mesmo pino com um resistor de 5K, mais ou menos 5K, 10K. Você tem que conectar esse pino ao VCC. Não sei se você está me entendendo. Entre o pino 2 e o VCC, você tem que colocar um resistor, que é o que ele chama de resistor de pull-up, certo? Quer dizer, ele te dá aqui a opção de você usar um resistor interno, mas eu acho que é melhor você usar um resistor externo. Bom, você pode fazer o teste aí, né? Você pode ver, tentar não usar um conector externo do jeito que eu estou falando e selecionar essa opção aqui. Ó. Selecionei a opção, aí eu vou sair, ESC de novo, ele pergunta se quer salvar, eu digo que sim, e ele grava a configuração. Então ele está pronto para ser gravado. Aí o que é que eu faço? ESP-def build. E ele vai compilar todo o código. Engraçado que ele deu um erro aqui. E eu não faço a mínima ideia do que seja. Na linha 24. Não, da 24 do DHT test. DHT GPU. Ele devia ter. Quando a gente salvou lá o 17, deixa eu ver de novo. Quando a gente salvou lá, ele devia ter salvado o pino 17. Não sei porque ele não salvou. Não sei, vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui e eu vou botar assim, const vamos, inteiro igual 17, certo? Porque eu acho que não está, aquele arquivo de configuração, ele não deve estar funcionando. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Quando eu chamo o menu configure aqui, e aparece aquelas opções do exemplo. Aqui, configurações do exemplo. Essas opções aqui, essas opções, elas não são opções padrão, né? No caso, elas são definidas aqui dentro do meu projeto. Quem criou esse projeto, ele criou ele criou essas opções aqui, certo? Normalmente eu não faço isso, certo? Porque isso é para, sei lá, isso é para quando você vai fazer um projeto muito complexo e tal. Aí coloca aquelas opções, por exemplo. Eu costumo não fazer isso daqui, certo? Mas essas opções, elas são definidas a partir desse projeto, desse arquivo aqui, ó. Configure e pronto, projeto build. Isso aqui, no caso, acho que, sabe o que deve ter sido? Talvez, porque a gente editou esse arquivo aqui, né? Talvez tenha sido isso. Eu editei esse arquivo, aí ele perdeu alguma configuração. Mas de qualquer forma, eu acho que com essa constante aqui, eu acho que ele vai dar certo. Então, deixa eu compilar de novo aqui para ver. Bom, agora deu certo. Provavelmente foi porque eu editei esse arquivo CMake. De qualquer forma, deu certo. Então, tá. O que eu quero que você aprenda com esse vídeo é o seguinte, é que algumas vezes a gente precisa usar algumas bibliotecas, certo? Essas bibliotecas, obrigatoriamente, elas têm que ser colocadas dentro dessa pasta com componentes aqui. Tem que ter esse nome. Todas as bibliotecas que a gente vai usar, a gente faz isso, né? Aí depois que a gente coloca a biblioteca aqui, quando a gente quer usar essa biblioteca, a gente simplesmente baixa, colocar um include aqui, ó, tá vendo? Tá vendo que essa biblioteca DHT, ela tem um include, que é onde ele fala quais são as funções que ela possui. No caso, essa biblioteca é simples, só tem uma função, certo? Então, na função main aqui, a gente coloca
o include e automaticamente essas funções da biblioteca ficam disponíveis para a gente utilizar no nosso projeto. Ó. No caso aqui, a função lá está aqui, certo? Então eu queria que você tentasse fazer isso em casa, repetir o que eu fiz aqui, e já usando esse sensor. Qualquer problema você me fala. Lembrando que essa linha do código aqui, você não precisa usar aquele resistor de POPs externo, né? Ele tenta usar um próprio resistor interno dele. Então eu queria que você tentasse fazer assim, sem colocar o resistor externo, só com o resistor interno. Se começar a haver alguns problemas, provavelmente você vai ter que colocar um resistor de POAP externo, certo? Então até o próximo vídeo.